Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Quantos estão felizes por estarem em mais um culto de celebração do Senhor com a participação dos jovens? Aleluia! Tem povo feliz aqui hoje. E antes de entrarmos na palavra, meus irmãos, eu queria simplesmente falar umas coisas aqui. Hoje pela manhã nós tivemos um grande evangelismo ali na cidade de Vila Franca de Xira. Eu quero aproveitar como é culto de jovens para já convidar a toda a igreja, o Ministério UMADEF, que é a União de Mocidades Jovens da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ou seja, todos os jovens de todas as igrejas, estará fazendo um evangelismo em Lisboa, no dia 8 de julho. E eu quero te convidar para participar juntamente conosco. Será um evangelismo a qual nós teremos o apoio do nosso Conselho de Evangelismo e Missões, do SEM, da nossa convenção, e eu tenho certeza que será uma glória de Deus manifesta naquele lugar, da mesma forma que foi hoje de manhã. Quero parabenizar os nossos diretores de missões, o nosso diácono Adriano, juntamente com o presbítero Romeu, realmente fizeram um trabalho exemplar. Já peguei algumas ideias, talvez até levo a caixa para Lisboa, e tenho certeza que será uma glória tremenda. Dito isso, meus irmãos, a melhor novidade que eu posso dar hoje é que na festa da gratidão, como todos conhecem, os jovens, o nosso pastor presidente liberou um dia da festividade para que fosse um culto de jovens. Nós teremos o nosso culto UMADEF, que fazemos em várias cidades, em outros países, na nossa festa da gratidão. Mas não acaba por aí. O melhor de tudo é que nesse dia haverá batismo nas águas. Aleluias. Por que eu estou falando isso? Porque porventura pode haver alguém aqui que está com desejo de descer as águas. Então dê o seu nome para a liderança, dê o seu nome para o diácono Wagner, para o Danilo, para que na festa da gratidão você possa estar descendo as águas. Eu vou dizer aqui um número que é a quantidade de jovens que nós temos até agora. 30 jovens já deram o nome para serem batizados. Você não entendeu? 30 jovens já deram o nome para serem batizados. Só que o batismo, meus irmãos, não é simplesmente para os jovens, não é algo fechado e reservado para os jovens. Talvez exista alguém aqui no nosso meio que está me assistindo. Roger, eu não sou mais jovem. Dê o seu nome na mesma. Será um prazer batizar todos naquele dia. Eu tenho certeza que será uma glória tremenda. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Dito isso, meus irmãos, eu quero convidar a todos para abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 47. Eu queria pedir aqui ao meu sonoplasta, se fosse possível, um pouco mais de retorno. Esse jovem bonito que está ali. Um pouco mais de retorno, por favor. Ezequiel 47 é uma passagem conhecida de todos. Versículos de número 2 ao 5. Eu estarei lendo. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Como eu disse, foi uma leitura a qual todos conhecem. E antes de adentrar na mensagem de hoje, eu quero clarificar um pouco sobre o que é imersão e qual a importância da água em nossas vidas. Imersão nada mais, nada menos é que um sinônimo para a palavra mergulho. Como já foi dito aqui, há 2 anos atrás nós tivemos um culto de jovens intitulado de mergulho. E a palavra imersão não é muito diferente disso. Nós aqui em Portugal existe uma referência que nós podemos pegar muito boa, que existe dentro das nossas casas. Nós podemos ou tomar um duche ou um banho de imersão. E interessante é que o duche, ele simplesmente derrama umas gotas através do chuveiro sobre as nossas cabeças e lava o nosso corpo.
Mas só que a imersão somente acontece quando todo o seu corpo está debaixo de água. Então eu quero começar hoje dizendo que uma imersão também não pode ser algo feito por outra pessoa. Ninguém pode chegar aqui e mergulhar por você. Ninguém pode chegar aqui e imergir por você. A imersão acontece quando uma pessoa toma uma atitude de mergulhar. É um momento só seu. Ninguém pode fazer isso por você. E é algo poderoso, porque quando nós lemos a Bíblia, nós sempre vemos Deus relatando coisas profundas e não rasas. O duche em nossas casas, quando ele está ligado, ele não consegue encher a banheira se não estiver tapado. Se houver brecha, a água corre e vai embora. Se houver uma brecha, a água que está sendo jorrada, pega e vai embora. Só que hoje Deus não tem simplesmente gotas para as nossas vidas. Não tem pingos para as nossas vidas. Ele tem um rio que flui do seu trono. Muitas vezes, e isso é algo que o Senhor falou poderosamente comigo, nós falamos que Deus tem chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós declaramos chuvas de bênção sobre a vida de outras pessoas. Se nós repararmos, a chuva, ela não existe nenhum país no mundo inteiro que chove 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não existe. A chuva, ela vem conforme a estação. A chuva, ela vem conforme o período do ano. Só que Deus não tem chuva de bênção para as suas vidas. Se alguém alguma vez falou isso, eu digo hoje que falou errado. Deus, ele tem um trono que corre e flui todos os dias, todas as horas e durante o ano inteiro. Independentemente da estação que você está passando, o rio de Deus está fluindo. Independentemente da circunstância, da dificuldade, o rio de Deus continua fluindo. E o que o Senhor tem para nossas vidas é um rio a qual nós não podemos atravessar andando. Falando sobre o que é imersão, agora eu quero explicar qual é a importância da água em nossas vidas. O corpo do ser humano é composto 60% a 70% de água. 60% a 70% é composto por água. E a água, muitas pessoas e estudiosos, como compõe a maior parte do nosso corpo, dizem que ela representa a vida. A água, ela representa a vida. E eu testemunhei e vivi isso na minha vida, de uma experiência e um testemunho. Ainda este ano, há 2 meses atrás, em um dia da semana, eu não lembro qual era, eu acordei com imensas dores aqui na região abdominal. E eu acordei com dores que eu não conseguia andar. Entretanto, a ambulância foi lá em casa, juntamente estava minha esposa. Fui para o hospital e era início de pedras no rins. E à medida que eu estava lendo isso e entendendo a importância da água nas nossas vidas, o Senhor começou a falar comigo que quando nós não bebemos água, o nosso corpo adoece. A falta de água em nossas vidas está causando dores. Por que eu estou tão desanimado? Por que eu venho para a igreja e me sinto tão cansado? Por que independentemente das situações eu continuo tão triste? Por que independentemente das coisas que me trazem alegria eu não sinto prazer nenhum? Por que eu cantando no ministério de louvor eu vejo a igreja sentindo e eu não sinto nada? Por que eu vejo a igreja sentindo a presença do Senhor e comigo eu não sinto nada? Eu já vou fazer o seu laudo médico nessa noite, vou te entregar o problema e vou te entregar a solução. O problema é a falta de água. E vou te apontar a solução. A fonte já se encontra na casa e está jorrando. Só que agora eu quero falar de outro fator muito importante sobre a água. A água, ela gera vida. Mas para ela gerar vida, ela precisa ser uma água potável. Água com
contaminada gera doença. Água contaminada gera doença. A falta de água em nossas vidas começa a falhar os nossos órgãos, começa a gerar problemas dentro do nosso corpo. E a água contaminada gera doenças. Só que, à medida que eu estava meditando sobre essa palavra, e eu confesso que foi um grande trabalho, foi dificultoso, porque no culto que há 2 anos atrás, quem pregou foi precisamente a minha esposa. E eu não queria trazer a mesma palavra. E o Senhor foi falando comigo, dizendo que a falta de água traz dores, e beber da água errada gera ferida dentro de nós. Só que em Apocalipse 21:6 diz: aquele que tem sede, eu darei a beber gratuitamente da fonte da vida. Sabe, talvez você está aqui pensando sem entender ainda. Roger, então aonde que eu devo beber? Deixa eu te dizer uma coisa. Conforme a fonte que você bebe, aleluia, conforme a fonte que você bebe vai determinar a tua saúde. Só que não é essa a mensagem. Hoje é sobre imersos, não é sobre a água que nós bebemos. Em Ezequiel 47:2-5, nós vemos que o homem mede cerca de 500 metros e vai andando, e a água começa a bater aos seus tornozelos. Ele anda novamente e a água começa a bater até os joelhos. E se nós repararmos, quando o que sustenta o nosso corpo, o que sustenta o corpo humano não são as nossas mãos, é precisamente os nossos pés e os nossos joelhos. E eu fui pesquisar, e os nossos tornozelos e os joelhos é a parte do nosso corpo em que existem mais articulações. E devido ao seu constante movimento todos os dias, são as partes do nosso corpo que mais se cansam e envelhecem primeiro. Mas Senhor, o que isso tem a ver com a água? A água, como eu disse, ela traz refrigério para as nossas vidas. Quando nós bebemos da fonte que é Jesus, a água, ela gera vida dentro de nós. E o Senhor ministrou ao meu coração que antes de Ele te encher e antes de você mergulhar nesse rio que está fluindo, Ele quer trazer um alívio sobre os que estão cansados nessa noite. Talvez porventura você entrou aqui cansado, fadigado, sobrecarregado, mas a palavra do Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aleluias. Antes de nós mergulharmos no rio que está fluindo de Deus aqui, o Senhor está trazendo refrigério do alto. O Senhor está trazendo refrigério para aqueles que estão cansados. Os nossos tornozelos, os nossos joelhos é aqueles que sustentam o nosso corpo. E à medida que o homem vai andando, juntamente com Ezequiel, ele mede mais 500 metros. E a água começa a chegar pela cintura. E quando a água está pela cintura, quem já foi aqui em praia sabe muito bem, a água de Portugal não é precisamente quente. Então quando a água está pelos tornozelos, a gente vai ali habituando a temperatura do corpo. Quando a água está pelos joelhos, a gente já está mais ou menos. E como eu falei, o Senhor primeiro quer trazer um alívio sobre nós, porque o que Ele quer derramar sobre hoje, o que Ele quer derramar hoje sobre as nossas vidas, Ele não quer que isso se torne um peso a mais para você carregar. Meu Deus, existem certas coisas em nossas vidas que nós recebemos e dizemos e achamos que é de Deus. Só que eu já quero dar aqui um parênteses e alertar que nenhuma bênção de Deus traz peso para as nossas vidas.
Nenhuma bênção de Deus traz peso para as nossas vidas. Nenhuma bênção que parte do trono de Deus traz dificuldade para as nossas vidas. Mas como eu estava dizendo, a água começa a bater pelas cinturas. E quando a água começa a bater pelas cinturas, é o momento em que nós precisamos entender e tomar uma decisão. Ou a gente mergulha ou a gente volta para a areia. Porque, primeiro, ninguém aguenta muito tempo com a água pela cintura. A água fria batendo, ninguém aguenta muito tempo. E também existe outro fator que ninguém aguenta muito tempo. Ninguém aguenta muito tempo metade cheio, metade vazio. Ninguém consegue aguentar viver uma vida muito tempo experimentando do rio de Deus e vivendo as coisas do mundo lá fora. Ninguém consegue viver muito tempo desgustando, por assim dizer, perdendo tempo no mundo lá fora e vivendo dentro da casa de Deus. Então eu tenho a certeza que o que Deus está ministrando hoje é que hoje é uma noite de decisão para muitos. É uma noite em que você vai decidir se você mergulha e experimenta da profundidade que o rio de Deus tem para as nossas vidas, ou você volta para trás. E quando nós voltamos para trás, eu te garanto que não existe nada. Lugares rasos não geram milagres. Lugares rasos não existe profundidade para Deus operar. Lugares pequenos não conseguem preencher a imensidão de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender uma coisa fundamental: Deus não opera nada em lugares rasos. Lugares pequenos não cabem à dimensão de nosso Deus. Primeiro ponto. Quando a água está pela cintura, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós mergulhamos de uma vez, ou voltamos para trás. Mas para trás não tem mais nada. E quando nós mergulhamos, é um rio que não tem fim. Então nós precisamos começar a entender que o mistério de Deus, o mistério e a presença e o que Deus tem para fazer nas nossas vidas não é com as águas pelos joelhos, tornozelos, não é pelas águas pelos tornozelos, nem pela água pelas cinturas. Nós precisamos entender que essa visão que Ezequiel está tendo não é simplesmente uma medição de 500 metros e vai andando e vai andando. É Deus falando precisamente isso. Eu não opero em lugares rasos, eu não opero em pessoas rasas, eu não opero em pessoas que não querem ter intimidade comigo, eu não opero em pessoas que não querem mergulhar no meu rio. Quando as águas estão pela cintura, nós temos outro fator. É um local onde nós ainda temos pé. Eu não sei nadar muito bem, então eu fico pelo seguro. Quando eu vou para a praia, eu vou até o ponto onde eu me sinto confortável, até o ponto onde eu tenho o controle das coisas. Talvez existam aqui outras pessoas que também não saibam nadar, então eles nem experimentam muito e mergulhar ali quando vamos à praia ou a um rio, precisamente porque quando a água já começa a nos imerger, nós começamos a perder o controle. Na cintura nós temos o controle das coisas. Quando a água está batendo pela cintura, nós temos o controle, nós ficamos em um lugar confortável, em um lugar onde nós estamos controlando a nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa: nenhum rio, nenhuma maré, nenhuma praia, nenhum oceano vai te puxar pelo tornozelo. Nenhum rio vai te puxar quando a água estiver nos seus joelhos. Quando nós estamos na praia e a água está nos puxando e a água está batendo pela cintura e nós estamos com os pés fincados no chão, nós ficamos nossos pés e firmamos eles. Só que nós precisamos entender uma coisa: como eu disse, nenhum rio vai te obrigar e vai te puxar. A opção de mergulhar é nossa. A decisão de nós mergulharmos é nossa. E o homem continua andando e mede mais 500 metros. E é um rio a qual não se podia atravessar andando. Só que até chegar ao rio, quando nós vamos, eu estou falando aqui uma analogia para que você entenda. Quando nós vamos para a praia, antes de adentrar no rio, antes de nós mergulharmos,
nós tiramos tudo que está em nossos bolsos. Tiramos telefone, tiramos anéis, tiramos brincos, tiramos pulseiras, tiramos colares. Tiramos tudo. Porque sabemos que à medida que nós mergulharmos no oceano, Ele não vai se preocupar com o que você tem no bolso. Ele não vai se preocupar com o que está nas suas orelhas. Ele simplesmente vai arrancar. Antes de nós mergulharmos no oceano, existe um preparo feito. Ninguém chega em um rio e fala: eu vou mergulhar agora. Primeiro a gente esvazia o que está em nós, para depois experimentar daquilo que o oceano tem para as nossas vidas. Antes de nós mergulharmos em um rio, nós tiramos tudo que vai nos atrapalhar de aproveitarmos aquela sensação. Antes de nós mergulharmos em um oceano, nós tiramos tudo e vamos completamente. Aleluia. O Senhor hoje, antes de nos encher, Ele primeiro vai trazer um alívio sobre os que estão cansados, mas Ele também vai esvaziar aqueles que estão muito cheios. Cheios de quê? Cheios de desespero, cheios de tristeza, cheios de amargura, cheios de desunião, cheios de problemas, dificuldades. Sabe por quê, meus irmãos? Quem está muito cheio, quem está muito cheio de tantas coisas que o Senhor está aqui dizendo hoje: eu quero te encher, mas você está tão cheio de outras coisas que não tem espaço para mim. Você está tão cheio de coisas que não servem para nada, de coisas que estão te atrapalhando de sentir a minha presença. Você está tão cheio de redes sociais, está tão cheio de amizades que não te levam a lado nenhum, está tão cheio de pessoas, de amigos, de não sei o que, de coisas que estão te atrapalhando de sentir a presença. Você está tão cheio de coisas que não está se permitindo ser cheio da presença de Deus. Então Deus já começou a trazer um alívio sobre os que estão cansados. Começou a esvaziar aqueles que estão muito cheios. E agora Deus vai começar a nos encher. Aleluia. Quando nós mergulhamos no rio, não pode ser de qualquer maneira. Talvez existem pessoas aqui que têm deixado, como eu disse, redes sociais, um simples brinco, uma simples roupa. Está chegando o verão e muitas vezes é muito calor. Eu estou em culto de jovens, então eu vou falar. Achamos que roupa não tem nada a ver. Só que eu já quero te alertar que tudo que nós expomos, através das nossas vestes, através das nossas falas, é aquilo que está dentro de nós. Nós podemos vir muito bonitos para a igreja. Aleluia. Mas como eu disse, está chegando o verão e nós precisamos ter atenção em uma coisa, jovens. O pastor João Paulo pode não estar na sua escola. O seu pai pode não estar na sua escola. O diácono Wagner, que é vosso líder, pode não estar na sua escola. Pode não estar na rua. Mas Deus está. E deixa eu te dizer uma coisa. Existem certas peças de roupa, e eu digo isso com propriedade, porque nós temos aprendido isso em Levítico. Existem certos tipos de acessórios, existem certos tipos de vestimentos, existem certos tipos de coisas que nós usamos para nosso prazer, para nossa vaidade, que estão te atrapalhando de sentir a presença de Deus, que estão te atrapalhando de vivenciar o que Deus tem para a tua vida. Mas para nós mergulharmos no rio, nós precisamos estar com a roupa adequada. Nós não podemos ter telefone no bolso, não podemos ir com brinco e com joias preciosas.
Porque vai chegar uma altura que o mar leva. Vestes santas. Nós precisamos estar preparados para mergulhar no rio. Nós precisamos estar preparados para mergulhar no rio. Eu tenho muitas experiências no mar e uma delas não é muito boa. Eu fui despreparado. Tinha acabado de casar e mergulhei com a minha aliança. A aliança ficou para trás porque o mar não quer saber de nada. O rio flui e o que ele tiver que arrancar, ele arranca. Uma coisa, a sabedoria da água, a sabedoria do rio. O rio, quando ele está fluindo, se houver uma pedra em seu caminho, ele não para. Ele continua fluindo. O rio, ele não para. Ou ele passa por cima, ele dá a volta, mas ele não para. E nós precisamos começar a entender sobre isso. Já recebemos o alívio, já nos vaziamos e agora vamos ser cheios. Aleluia. O segredo da imersão. Qualquer pessoa que mergulhe, como eu disse, imersão só se dá quando o nosso corpo está completamente debaixo de água. E sabe, isso é o fundamental para as nossas vidas. Porque quando nós temos água sobre os nossos tornozelos, sobre os nossos joelhos até a cintura, nós estamos na água, mas ainda estamos aparecendo. Mas o que Deus quer sobre as nossas vidas é para nós mergulharmos, para nós não aparecermos. E simplesmente as pessoas, quando olharem para nós, elas não vejam a nós, mas elas vejam o rio de Deus fluindo nas nossas vidas. Quando nós mergulhamos, nenhuma parte do nosso corpo fica presente na superfície. O mistério do mergulho é precisamente esse. Ele fica invisível à superfície. Ninguém consegue te ver, mas conseguem ver a glória de Deus através da sua vida. Conseguem ver o rio de Deus através da tua vida. Então nós precisamos entender que verdadeiramente Deus não opera nada em lugares rasos. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo número 5, versículo número 4, onde a nossa levita Jamile ministrou. Perdão, essa é a história de Simão. Jesus está falando e ensinando as pessoas que estão ali à volta. E ele vira para Simão e diz o seguinte: Simão, vá para onde as águas são fundas. E à medida que eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, mas por que Jesus? Todos aqui conhecem e sabem da grandeza do nosso Deus. Jesus é Jesus e ele podia fazer peixe brotar da água, brotar até mesmo da areia, brotar de onde eles estavam. Mas Jesus está nos ensinando algo profundo aqui nessa noite, que é o seguinte: lugares rasos não geram milagres. Jesus volta para os seus discípulos e diz: Simão, vá para onde as águas são mais fundas. O que é que você está fazendo aqui no raso? No raso não existe nada para você. Lugares rasos não geram milagres. E existem pessoas, como eu disse, que têm medo de mergulhar porque elas não sabem nadar. Então elas ficam pelo lugar confortável, que é onde está raso. Só que o rio onde nós mergulhamos não é um rio qualquer. Não é um rio onde é perigoso e vamos acabar nos afogando. O rio de Deus é um rio que traz vida e que transforma e que gera milagres em nossas vidas. Mas para isso é preciso nós irmos para um lugar profundo. Como assim, Roger? Moisés, antigamente, nós já lemos e estudamos sobre a história dele. Moisés, quando ele tinha que falar com Deus, ele não falava ali no pé do monte. Ele subia. Jesus disse: Simão, Simão, vai para o fundo. No raso não tem nada para você. Então nós precisamos
precisamos começar a entender que no raso não existe nada para as nossas vidas. O raso só existe dor, sofrimento, porque nós ficamos tentando mergulhar no raso e ficamos batendo com a cabeça, batendo com o nosso corpo e causando mágoas e feridas. Quem tenta mergulhar em lugares rasos simplesmente fere o seu próprio corpo. Quem tenta mergulhar em lugares onde não existe a profundidade para o seu corpo todo ser imergido, simplesmente se fere. Então, nós entendemos que lugares profundos é onde Deus opera. Em Ezequiel 47:8, dando seguimento aos versículos que eu tinha acabado de ler, diz que ele me disse: essa água flui na região, na direção da região sitiada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Quando nós lemos esta parte, em algumas versões vão dizer que é do Mar Morto. Ontem nós, aqui no convívio com os jovens, por assim dizer, nós estivemos vendo e falamos sobre um conceito que é a depressão. A depressão é quando existe uma planície e existe um grande buraco. E é aí que se encontra o Mar Morto. O Mar Morto, eu estive em Israel, e ele é a depressão mais baixa da Terra. É o ponto mais baixo de todo o planeta. Então lá as águas, elas são muito salgadas, mais salgadas que o normal. Quando nós vamos ao oceano, a água já é salgada, mas lá é muito mais salgada. O Mar Morto, como o nome diz, é verdadeiramente muito morto. Torna-se impossível de sequer haver vida. Não existem peixes nem qualquer outro tipo de vida marinha. Só que aqui na Bíblia diz que essa água que flui, ao entrar em contato com o Mar Morto, a água é saneada. O que é ser saneada? A água é limpa, a água é transformada, a água é curada. Quando eu comecei a mergulhar sobre isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a reparar que no Mar Morto é impossível de se mergulhar, devido à sua salinidade, devido à quantidade de sal. Qualquer pessoa, qualquer humano que entre lá, o seu corpo flutua automaticamente, ele boia. Então, no Mar Morto, o homem não consegue desaparecer. Sempre que ele tenta mergulhar, ele volta à superfície e fica aparecendo. Precisamos entender que muitas vezes nós estamos mergulhando em lugares errados. Como eu disse, nós só colocamos para fora aquilo que existe dentro de nós. Se nós sacudirmos uma laranjeira, cai laranja. O Duda, que tem uma horta lá na casa dele, sabe disso. Se nós sacudirmos um pé de manga, cai manga. Se eu der um sacudido aqui em algumas pessoas, será que vai jorrar água de vida dentro dele? Talvez possa haver aqui pessoas, eu não sei, que está passando por um problema, uma dificuldade, que olham para eles mesmos e dizem: ninguém quer ser meu amigo, ninguém me entende, ninguém me compreende. Só que o que está jorrando de você? Águas salgadas ou águas doces? O rio que flui de Deus, lido aqui em Ezequiel, ao entrar em contato com o Mar Morto, ele transforma toda a estrutura do mar. E um lugar onde não havia vida, passa a ter vida. Um lugar onde estava morto, onde havia morte, passa a ter vida. No versículo 9 diz: porque onde passar o rio, haverá todo o tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo
viverá. O rio de Deus, onde ele passa, ele transforma o choro em felicidade. Ele transforma a tristeza em alegria. Por onde o rio passa, o que estava morto passa a ter vida. Nós precisamos entender que quando o rio de Deus está fluindo, é impossível nós permanecermos da mesma maneira. Quando o rio que flui do trono de Deus passa, ele transforma tudo em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Em Ezequiel 47:11, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Charcos, talvez possa haver aqui pessoas que não entendem e não saibam. Charcos, elas são poças extensas, tem um tamanho muito grande, mas não tem profundidade. E as águas que existem nesses charcos, elas são estagnadas, estão paradas, estão sujas. E como eu disse, talvez você tenha mergulhado em lugares rasos nessa noite, até o dia de hoje, que podem até mesmo se parecer com um rio ou com um lago devido ao seu tamanho, mas não existe profundidade naquele lugar. E todo lugar raso está contaminado, porque lugares rasos não têm o fluxo necessário de água para trazer águas limpas. Nós lemos que charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Eu fui ver o que era um pântano. O pântano é uma área plana de grande vegetação, e ele é formado por águas paradas e pouco profundas. Águas paradas só geram doença. Águas paradas só geram doenças. Então, como eu disse, um pântano também não é um lugar profundo. E o Senhor diz que os lugares rasos não ficarão saneados. Pessoas rasas não podem ser curadas. Pessoas que estão mergulhando em lugares rasos não podem ser transformados. Pessoas que estão mergulhando em lugares rasos não podem ser cheios. Pessoas que estão mergulhando em poças, em pântanos, não podem ser renovados. Aleluia. Nós precisamos entender que existe um mistério sobre o profundo. E nós precisamos entender que o profundo de Deus não tem limites. Eu já citei aqui muitos rios e praias e oceanos, e eu te digo com toda certeza que todos eles têm um fim, têm um limite estabelecido. Mas o rio de Deus não tem. E quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar, mais você quer estar submerso debaixo dessa água. Sabe por que muita gente tem parado em meio a esses tempos? Sabe por que muitas pessoas têm desistido, têm ficado desanimadas e experimentam cansaço em suas vidas? Porque onde elas estão mergulhando não tem profundidade, tem um limite, tem um fim. Ezequiel 47:12, para terminar, eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Árvores frutíferas de todas espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio.
eu lendo essa passagem, eu comecei a entender uma coisa fundamental. A água que flui de Deus não é qualquer tipo de água. Em Apocalipse diz que do trono de Deus flui um rio cujas águas são cristalinas. Águas cristalinas é evidência que a água é pura. É tão limpa que mesmo mergulhado nós podemos ver tudo o que está lá debaixo. Sabe por que muitas vezes você não tem entendido o que Deus tem reservado para a tua vida? Sabe por que muitas vezes você vem para a igreja e se pergunta, jovem, eu vejo fulano de tal pregando, mas eu não entendo qual é o meu chamado. Eu vejo fulano de tal fazendo inúmeras coisas, mas eu não sei para o que eu fui chamado, eu não entendo o meu propósito. Porque temos mergulhados em lugares que não nos permitem verificar o que está à nossa frente. O rio de Deus, ele não te possibilita de ver o que Deus tem preparado para a tua vida. O rio de Deus, ele te garante que existe algo preparado para a tua vida. Aleluia. O rio de Deus, quando nós mergulhamos nele, ele nos dá uma certeza. Ele não gera insegurança em nossas vidas. Nós não ficamos com medo de perdermos o controle, porque sabemos onde estamos mergulhados. E com a permissão do pastor, eu queria chamar aqui os jovens à frente. Queria chamar todos os jovens, mas não somente os jovens, de toda a igreja. Eu queria convidar a toda a igreja. Existem pessoas que estão aí atrás e eu queria te reforçar para vir aqui à frente também. O rio de Deus hoje está fluindo neste lugar e não é somente para os jovens. O culto de celebração hoje é o culto de celebração com a participação dos jovens, mas é um culto voltado também para as famílias. E talvez existem pessoas, famílias nesse lugar que estão necessitando de um renovo de Deus. Existe um rio que flui deste altar, e eu já falei aqui uma vez e vou repetir: quanto mais perto do altar, mais perto nós ficaremos de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A levita Jamile falou algo aqui poderoso enquanto estava ministrando no manancial. Ela falou sobre o poço de Jacó e sobre a mulher samaritana. E nós conhecemos a história. Judeus e samaritanos, eles não se davam. Então os judeus não podiam desfrutar da água que havia no poço de Jacó. Tudo isso simplesmente porque eles não se davam com os samaritanos. Muitas vezes o Senhor tem promessas para nossas vidas e tem nos feito, e tem rio, e tem águas vivas para nós desfrutarmos. Mas por causa de inimizades, brigas, contendas, confusões uns com os outros, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os judeus não podiam experimentar da água do poço de Jacó, porque havia ali uma contenda com os samaritanos. Então eles não desfrutavam daquela água. Roger, eu não entendi nada até agora sobre a mensagem, então entenda somente isso. Entenda somente isso. Aleluia. O Espírito de Deus está fluindo. E Satanás, ele não consegue parar o rio de Deus de fluir. Então ele tem tentado te parar de experimentar do rio. Eu vou traduzir. Satanás não consegue impedir o mover de Deus aqui no nosso meio. Ele não consegue. Mas devido a pequenas confusões, a devido aos maus horários, a pequenas brigas, contendas, a devido à desunião, ele tem tentado te impedir de experimentar da presença dele. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Pessoas em desunião não coabitam no mesmo espaço. Aleluia. Hoje é um culto de jovens, mas como eu disse, é um culto voltado para famílias. E nós precisamos entender que onde existe
um ambiente de desunião, a glória de Deus não se manifesta. Eu quero convidar a igreja a fechar os nossos olhos neste momento. Todos. A nossa levita Manuela estará louvando nesta noite. Aleluia. E os espíritos que têm rondado, tentando trazer contenda, desunião entre pai e filho, entre ministérios, entre pessoas, entre pastores, entre líderes, não irá habitar no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Eu vou reforçar o pedido. Eu quero que você venha mais perto do altar. Eu vou reforçar o pedido. Eu quero que você venha mais perto do altar. Eu sinto algo de Deus sobre as nossas vidas hoje. Hoje Deus tem algo preparado para nós nessa noite. E eu não quero que você saia daqui sem experimentar do rio de Deus nessa noite. Seja honra, toda honra. Como eu disse, inimizades não podem parar o rio de Deus. Glória, Contendas não podem parar o rio de Deus, mas podem atrapalhar que você sinta o rio de Deus através de você. Inimizades não param o rio de Deus, mas fecham a fonte que está jorrando dentro de você. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Segura. Eu sinto no meu Espírito de Deus que ia fazer algo novo em nossas vidas. Eu quero te convidar a verdadeiramente fechar os seus olhos. E eu vou dizer isso com uma autoridade muito grande. Ninguém aqui está te vendo, então não fique com medo. Aleluia. Mas eu quero que você procure neste momento. Aleluia. Eu quero que você procure neste momento pessoas com quem algum dia ou porventura você teve um desentendimento. Pessoas com quem porventura você se desentendeu por qualquer motivo, qualquer dificuldade. O Senhor hoje quer transformar vidas nesse lugar. E nós precisamos entender que Satanás não consegue prevalecer contra uma igreja que está unida. O segredo da união não é nós sermos iguais uns aos outros. O segredo da união, falando no mundo normal agora, para haver uma vida gerada dentro de uma mulher, é necessário um homem e uma mulher. É necessário duas pessoas diferentes se tornarem um. E assim é gerado vida. O segredo da união não está em nós pensarmos iguais. A unidade entre pessoas iguais não gera nada. Homem com homem não nasce nada. Mulher com mulher não nasce nada. O segredo da unidade é que nós, independentemente das nossas diferenças, nós permanecemos unidos. E eu quero te convidar, a pessoa que está do seu lado, você entrelaçar os seus braços entre elas. Entrelace entre elas. Entrelace entre elas. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha
te convidar verdadeiramente a estar aliançado com a pessoa que está do seu lado. Existe algo muito grande sobre a aliança, sobre a unidade. Existe algo muito grande sobre a unidade. O que Satanás mais quer fazer é tirar esta união que existe no nosso meio. Porque ele sabe que contra mim ele talvez possa encontrar alguma coisa. Mas se eu estiver aliançado, se eu estiver unido com o meu pastor, se eu estiver unido com a pessoa que está do meu lado, se eu estiver unido com a minha liderança, se eu estiver unido com as pessoas da igreja, ele não pode nada. O rio de Deus vai fluir neste lugar hoje. E toda inimizade, como eu disse, o mar não tá aí para nada. Quando o mar passa, ele leva tudo. E o rio de Deus hoje está fluindo. E tudo que era, aleluia, onde havia desunião, vai passar a haver união. Onde havia inimizade, vai passar a haver amizade. Onde havia laços quebrados, vai passar a haver laços restabelecidos. Como eu disse, hoje é um culto para famílias. E porventura haveria famílias aqui, talvez necessitando do fluir de Deus, do rio de Deus sobre a vida deles. Roger, você não sabe como estão as coisas em minha casa, e eu realmente não sei. Mas eu sei por onde o rio passa, ele leva a vida. Por onde o rio flui, ele transforma águas salgadas em águas doces. Por onde o rio flui, ele transforma um mar morto para ter vida. O rio de Deus vai fluir. E onde havia desunião, onde havia problemas, dificuldades, não haverá mais. Jovens, existe algo poderoso sobre o nosso tema. A palavra imersos acabam com 3 letras. SOS. Sabe por quê? Existe uma urgência em Deus ver uma geração cheia do Espírito dele. O rio de Deus vai fluir. O rio de Deus vai fluir. O rio de Deus está fluindo. O rio de Deus está fluindo. E onde o rio passa, ninguém permanece do mesmo jeito. Onde o rio passa, ninguém permanece da mesma maneira.
Manuela, segura um pouco. Eu quero beber Só as vozes. da tua fonte. Só as vozes. Mas eu quero fazer algo diferente. Aleluia. O Senhor tem falado comigo poderosamente. E eu quero convidar todos os levitas em cima do altar. Agora, rápido, rápido, rápido. Todos os levitas. Todos os levitas em cima do altar. Todos os levitas em cima do altar. Todos os levitas em cima do altar. O foco principal, Diácono Adriano. Toda a igreja se aproxima mais um pouco. Em nome do Senhor Jesus. Deus está a operar poderosamente aqui neste lugar. De Satanás é tentar trazer desunião sobre os ministérios de louvor. O foco principal de Satanás é tentar trazer desunião entre os ministérios de louvor. Só que hoje isso não vai prevalecer. Desunião, Satanás e os seus projetos, os seus demônios não têm poder sobre nós. Não tem poder sobre uma igreja, sobre jovens que estão unidos. Quando nós estamos unidos, o segredo de uma igreja forte é uma igreja unida. O segredo de uma igreja forte é uma igreja que está unida. Sinto fluir, eu quero ouvir só as vozes. Todos os levitas vão adorar agora. Unidos. Hoje Deus está trazendo renovo sobre os ministérios. Hoje Deus está trazendo renovo sobre os levitas. Hoje Deus está renovando está trazendo algo novo sobre aqueles que o louvam, sobre aqueles que o adoram. Rei de Cantarabaxéia. Rei de Cantarabarabachão. Rei de Cantarabarabachão. Rei de Cantarabarabachéia. Rei de Cantaraba. Eu quero chamar até pessoas que outrora estavam no altar. Pode ir, Clara. Pessoas que outrora estavam no altar e não estão mais. Rei de Cantarabarabachéia. Pessoas que o lugar delas era no altar e não estão mais. Rei de Cantarabarabachou. Onde o rio de Deus flui. Rei de Cantarabaxéia. Ele traz vida. Rei de Canta, ele traz renovo. Ele transforma. Rei de Cantarabarabachéia. Rei de Cantarabaxéia. Rei de Cantarabarabachou. O Espírito de Deus está fluindo. O Espírito de Deus está fluindo. Rei de Cantarabarabachou. Rei de Cantarabarabachou. Rei de Cantarabarabachou. Hoje Deus está renovando pessoas aqui. Hoje Deus está renovando pessoas aqui. Muitas vezes pessoas que estavam em cima do altar estavam presas. Se sentiam presas. Mas hoje Deus está renovando pessoas aqui. Hoje o renovo é sobre as pessoas que estão sobre o altar. Se o altar não estiver unido, a igreja não sente. O Espírito de Deus está fluindo.
preciso muita coisa para sentir a presença de Deus. Não é preciso muita coisa para sentir a presença de Deus. Basta você mergulhar. Pessoas que outrora estavam no altar e não estavam mais. Ei, de cantará barabaxéia. Ei, de cantará barabaxéia. Não é preciso fundo, não é preciso teclado, não é preciso nada. Hoje é sobre os levitas. Não é preciso nada disso. Hoje é para todos serem renovados. Rei de Cantarabaçoa. Você que fala em línguas, fale em línguas, seja renovado. O Espírito de Deus está fluindo. Rei de Cantarabarabachei. Rei de Cantarabaçoa. Rei de O rio de Deus está fluindo.
Eu quero convidar os levitas a ficarem de pé. Eu quero convidar a todos os levitas, aqueles que conseguirem, a ficarem de pé. Eu quero convidar a todos para irem para os microfones. Eu quero convidar a todos a irem para os microfones. Eu quero convidar a todos a irem. A partir de hoje, Rei de Cantarabaxéia. Eu falo isso debaixo de uma autoridade. O fluir do Espírito Santo através dos ministérios do louvor será diferente. Rei de Cantarabaxéia. Todos os levitas, apertem uns aos outros, fiquem confortáveis, não importa. Mas é para estarem todos os levitas, aqueles que conseguirem estarem atrás dos microfones. Aqueles que outrora não cantavam. Aqueles que outrora estavam no altar. É todo mundo. Hoje ninguém fica de fora daquilo que Deus tem preparado. Pode ir. Ei, de Cantarabaxéia. Rabaçu de Cantarabaxéia. Vamos todos cantar. Sinto fluir novamente. Mas a glória será ainda maior. A união estabelecida não será quebrada. Só as vozes. Só os levitas. Só os levitas. Só os levitas. Só os levitas. A união feita hoje não será desfeita. Isso mesmo. Hoje é para todos. E hoje eu falo com autoridade em cima desse altar. Haviam pessoas que subiam aqui todos os dias, que cantam aqui todos os dias, mas não sentiam o rio fluindo através deles, não sentiam o rio fluindo em suas vidas. Hoje, Deus trouxe de volta pessoas que estiveram em seu altar. E Ele está formando uma nova aliança. A Gábia, Ana Clara, o vosso lugar é aqui em cima. O vosso lugar é em cima do altar. Já fluiu neste lugar. Eu quero estar passando para o nosso pastor João Paulo, que estará dando continuidade. Mas eu quero pedir aos levitas que permaneçam aqui. Eu quero pedir aos levitas que a união que foi aliançada hoje não seja desfeita por nada. Pastor João Paulo. Meus queridos, nós podemos sentir a presença do Senhor Espírito Santo. Quando o nosso querido presbítero Roger ministrava a palavra do Senhor, nós podemos ver que o Senhor derramou aqui a sua glória,
o seu poder e a sua unção. E quando os levitas eles estavam de joelhos, Deus falava comigo algo de profundo. Há uns meses atrás, o nosso pastor Tel Daniel, ele também pregava aqui na Santa Ceia, há mais de um ano. E a igreja toda ela se ajoelhou diante do Senhor. E uma coisa interessante é que o Senhor falava ao meu coração e dizia: eu quero uma aliança com o meu povo. E eu quero uma igreja prostrada aos meus pés. E eu vou fazer um pedido a toda a igreja neste momento, que como pastor da ADFC, ao qual me foi confiado aqui, para que nós todos neste momento, por um minuto, todos nós, todos, nos ajoelhemos diante de Deus. Sabem, meus queridos, o Senhor quer a sua igreja prostrada diante dEle. Tudo para a honra e glória do Senhor, irmãos. Foi ministrada aqui nesta noite uma palavra poderosa diante do seu trono. E ele hoje viu que a aliança foi formada aqui neste lugar. O Senhor quer-te a ti, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, jovem, criança, aos seus pés, a dizer: eu te amo, Senhor. Diga para Deus nesta noite, continua a dizer, conforme você tem dito aqui neste lugar: Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós nos prostramos a Ti porque nós te desejamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por dares mais uma oportunidade, Senhor, a cada um de nós, ó Santo de Israel. Obrigado, Senhor, pela palavra nesta noite, Pai, ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nesta noite termos mergulhado diante de Ti, Senhor, e dizer: Senhor, te amamos, te desejamos, ó Senhor, que nós possamos desaparecer, Pai, para que Tu possas aparecer, Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, ser um exemplo de intimidade, um exemplo de comunhão, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pai, que nesta noite, ó Deus de Israel, uma multidão, Pai, possa se ajoelhar, mas também possa ter sido levantada, Pai, para proclamar a Tua palavra, Senhor, para proclamar, Senhor, o Teu Evangelho, Deus, através da Tua santa palavra, Deus, através, Senhor, do louvor, do perfeito louvor, Senhor, que sairá dos lábios daqueles que Te amam e que Te adoram, Senhor. Muito obrigado, Deus de Israel, por nos proporcionares, Pai, deliciosamente, Pai, um maná vindo do céu, derramando a Tua glória, Senhor, sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. A igreja pode se levantar em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, anda para aqui, meu querido, aqui para o meu lado. Deus te usou muito nesta noite, tá, meu filho? Tudo para a honra e glória de Deus. E Deus vai usar muitos dos que estão aqui, irmãos. Não fiquem preocupados, jovens. No seu devido tempo, Deus vai levantar muitos pregadores aqui neste lugar e vai vos usar, tá bem, minha querida Maga? Nós nos amamos uns aos outros. Sempre nós temos batido nesta tecla. O amor é uma das chaves para a nossa união nesta noite e a união de muitas igrejas que, a partir do que viram aqui nesta noite, se irão formar com amor e com dedicação ao Senhor Espírito Santo. Pastor Romeu estará com a oportunidade de ministrar a bênção apostólica. Já oramos e vamos continuar unidos, está bem? Dar aqui um grande abraço ao nosso querido pastor Abraão Robson Ferreira, a nossa querida pastora Norma, que sempre foram líderes exemplares para nós e sempre nos ensinaram a fazer o que nós estamos a fazer aqui hoje, que é orar, é buscar ao Senhor e é cada dia mais termos intimidade com o nosso Deus. Meus queridos, muito obrigado. Faça isso, irmão. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos com a sua voz cantamos.